Sejam todos muito bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e hoje iremos falar sobre a infalibilidade das canonizações dos santos, ou seja, quando um papa proclama que determinada pessoa é santa, se isto é um ato infalível ou não. O que ocorre é que existem algumas pessoas que buscam pôr em dúvida a validade de algumas canonizações e costumam proceder com o seguinte argumento, de que o processo de canonização mudou após o Concílio Vaticano II, por isso não pode mais ser considerado como objetivo. E para responder a este argumento, basta olhar para a teologia católica tradicional e veremos que essa ideia não tem nenhuma base ou valor. Por exemplo, Monsenhor Philip, pronotário apostólico em A Canonização dos Santos, edição de 1952, escreve: é preciso lembrar-se, contudo, de que o Papa, tal como o rei na lei inglesa, é a fonte de toda autoridade na lei puramente eclesiástica e pode, portanto, suspender ou modificar o procedimento se ele quiser. Na plenitude do seu poder, ele poderia canonizar santos sem absolutamente nenhuma preliminar, embora, é claro, ele nunca faria isso. Já o famoso teólogo Vacant, inclusive um dos escritores da Enciclopédia Católica, escreveu em O Magistério Ordinário da Igreja e seus órgãos, capítulo 1. É uma tradução pessoal minha, que eu pretendo algum dia publicar quando estiver pronta. E quando em toda a Igreja, durante os séculos, houve consenso em homenagear uma figura como santa, o julgamento de que assim se poderia portar com o consentimento pelo menos tácito da Santa Sé não era menos infalível que os decretos de canonização que o soberano pontífice levanta hoje. Depois, alguns argumentam que, em sua natureza, as canonizações em si mesmas não são necessariamente infalíveis, mas, em contrapartida, a tradição também nos ensina o contrário. Na Enciclopédia Católica, sobre beatificações e canonizações, podemos ler: o Papa é infalível ao emitir um decreto de canonização? A maioria dos teólogos responde afirmativamente. É a opinião de Santo Antonino, Melchior Cano, São Roberto Bellarmino, Banês, Vasquez e vários canonistas que vão sendo aqui citados. São Tomás de Aquino escreve que, uma vez que a honra que prestamos aos santos é em certo sentido uma profissão de fé, isto é, uma crença na glória dos santos, devemos piedosamente acreditar que também nesta questão o julgamento da Igreja não é passível de erro. Estas palavras de São Tomás, como é evidente pelas autoridades que acabamos de citar, todas favorecendo a infalibilidade positiva, foram interpretadas por sua escola em favor da infalibilidade papal em matéria de canonização, e essa interpretação é apropriada por várias outras passagens no mesmo Quod Libet, onde ele escreveu isso. Esta infalibilidade, no entanto, de acordo com o santo doutor, é apenas um ponto de crença piedosa. Teólogos geralmente concordam quanto ao fato da infalibilidade papal nesta questão de canonização, mas discordam quanto à qualidade da certeza devida a um decreto papal em tal assunto. Na opinião de alguns, é de fé, como Arriaga. Outros sustentam que recusar o consentimento a tal julgamento da Santa Sé seria ímpio e temerário, como Francisco Soares. Muitos mais, e esta é a visão geral, sustentam que tal declaração é teologicamente certa, não sendo da fé divina, pois seu significado não foi imediatamente revelado, nem da fé eclesiástica, como tendo até agora não sido definida pela Igreja. Também Bento XIV, em De Servorum Dei Beatificatione, escreve: aquele que ousasse afirmar que o pontífice teria errado nesta ou naquela canonização e que este ou aquele santo por ele canonizado não deveria ser honrado com o culto de dúlia, qualificaríamos, senão como herético, entretanto como temerário, como causador de escândalo a toda a Igreja, como injuriador dos santos, como favorecedor dos hereges que negam a autoridade da Igreja na canonização dos santos, como tendo sabor de heresia, uma vez que ele abriria caminho para que os infiéis ridicularizassem os fiéis, como defensor de uma preposição errônea e como sujeito a penas gravíssimas. Também é importante ressaltar que os papas, ao longo da história, apresentaram as canonizações como definitivas. A seguir, vocês podem averiguar no blog, que estará tanto na descrição como no comentário fixado, uma sequência de citações papais, extraídas do site Archidiacre, no artigo
palavras dos papas, a infalibilidade das canonizações dos santos, demonstrando esse caráter definitivo. Eu irei ler aqui com vocês a introdução desse artigo e as várias citações vocês podem ler por si próprios. Como eu já disse, link na descrição e comentário fixado. Quando o Papa canoniza um santo, ele usa a fórmula ex cathedra, em honra da Santíssima e Indivisível Trindade, para a exaltação da fé católica e crescimento da vida cristã, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nossa, após longa reflexão, havendo implorado muitas vezes a ajuda divina e tendo ouvido a opinião de muitos irmãos, declaramos e definimos como santos bem-aventurados, o nome do santo, e os inscrevemos no livro dos santos e estabelecemos que sejam honrados com piedade e devoção entre os santos na Igreja Universal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, quando um Papa canoniza, ele declara e define, pela tríplice autoridade de Cristo, dos santos Pedro e Paulo e da sua própria autoridade, que tal pessoa é santa, isto é, que viveu na amizade de Deus, que praticou heroicamente as virtudes e que está no céu, intercedendo por nós. E estende o culto do santo à Igreja Universal. Visto que essa frase se refere à fé, pela qual professamos que tal e tal está no céu e que intercede por nós, devemos honrá-lo e venerá-lo, que se relaciona com a moral, pela qual temos a certeza de que o santo praticou as virtudes heróicas e viveu na amizade de Deus. O que não quer dizer que a sua vida tenha sido impecável, que diz respeito ao culto universal e público da Igreja, que é feito pela suprema autoridade apostólica, e então esta frase tem o caráter de uma declaração ex cathedra, uma declaração infalível, imutável e irrevogável. No entanto, nas últimas décadas, uma velha teoria renasceu das cinzas. Essa teoria consiste na negação da infalibilidade do Papa quando canoniza um santo, assim como essa teoria tem sido frequentemente usada com o objetivo de depreciar os atos ou escritos de diferentes santos. Também é frequente entre os lefebvristas afirmar que o Concílio Vaticano II promulgou graves erros contra a fé. Eles não podiam aceitar que os 3 papas que lutaram contra os excessos da Fraternidade de São Pio X e justamente excomungaram o arcebispo Lefebvre e seus seguidores por suas consagrações ilegítimas, serem de fato santos. Queremos demonstrar que esta velha teoria foi explicitamente rejeitada pelo magistério da Igreja e, portanto, que um católico deve rejeitá-la absolutamente. A seguir, no blog vocês podem ler todas as citações que são apresentadas. Eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus e até outro momento.